Só faz 23 dias que 2025 começou e ele já vai entrar pra história. Isso porque hoje de manhã saiu a lista dos filmes indicados ao Oscar e a gente tem 3 filmes de terror concorrendo a várias categorias. E nesse vídeo aqui hoje eu falo pra vocês quais são esses filmes, quais categorias eles entram, explicar o que cada categoria quer dizer, porque ninguém é obrigado a saber o que design de produção significa, e também falar um pouco pra vocês sobre a história do terror no Oscar e por que ter isso acontecendo agora é tão significativo e histórico, cara. Pra você entender por que todos os criadores de conteúdo que falam sobre terror estão surtando agora. Eu sou a Aline Laux, aquela secreta onde eu te mostro terror como você nunca viu, mas sempre quis ver. Eu tô tão feliz de poder falar dessa conquista enorme. Só de ser indicado, gente, já é uma coisa absurda, mesmo que a gente não leve nenhum. Vai ser incrível ainda porque a gente foi indicado, conseguiu chegar lá, isso é absurdo. Eu tô muito feliz de fazer esse vídeo aqui pra vocês. Não tava planejando fazer vídeo essa semana. Eu tô ocupada fazendo o documentário de Isolation, que vai sair semana que vem. Inclusive, é por isso que eu tô nesse cenário diferente. Isso aqui já é um spoiler de como é que vai ser o vídeo. Mas não tinha como eu mudar a câmera de lugar, então vai ter que ser dessa forma mesmo. Inclusive, tá chovendo pra caramba. Essa não é a primeira vez que eu gravo esse vídeo. Tentei gravar antes. Mas quanto mais eu falava sobre quanto a gente foi indicado, mais forte a chuva ficava. Pra mostrar o quanto foi um milagre isso ter acontecido. Eu fiquei parada em pé aqui esperando a chuva diminuir. E agora finalmente aconteceu, vamos bater um papo sobre isso. E indo direto para as colocações que eu sei que é o que vocês querem saber. A primeira categoria que a gente teve um filme de terror sendo indicado é a de melhor figurino. Essa é a categoria que premia os profissionais que fazem a escolha, a criação e confecção das roupas, acessórios e adereços que os personagens usam durante o filme. E o nosso terrorzinho a ser indicado foi Nosferatu, do Robert Eggers. E isso é, assim, esperado, talvez. Não que eu estivesse esperando que ele fosse realmente conseguir uma indicação ao Oscar, mas se ele conseguisse, teria alguma coisa a ver com isso. Robert Eggers é um diretor e roteirista muito conhecido por fazer uma pesquisa extremamente intensiva para trazer mais realismo para os seus filmes, que são todos filmes de época. A Bruxa, O Farol, The Northman, O Homem do Norte também. Todos eles são muito elogiados por isso. E o figurino tem uma parte muito importante aqui. Porque se uma coisa estiver errada, se uma coisa não parecer exatamente daquela época que o filme se trata, tudo vai quebrar. Aquela imersão que a gente tem no filme vai ser quebrada. Então não é nada mais justo desse filme estar concorrendo a categorias técnicas como a de melhor figurino. Inclusive, o próprio filme A Bruxa, dele, de 2015, que foi a sua estreia no mundo do cinema, foi muito elogiado e ainda é muito elogiado até os dias de hoje, porque ele custou, gente, um pastel amanhecido. Ele foi muito barato de ter sido feito pros padrões de Hollywood, e ainda assim ele tem uma das características de época, caracterizações de época, na verdade, mais fiéis de todos os filmes. É muito, muito, muito elogiado por pessoas mais técnicas dentro dessa área do audiovisual, o quanto esse filme ele representou o século XVI de uma forma que nenhum outro fez. Porém, A Bruxa foi extremamente ignorado pelo Oscar na época de lançamento. Finalmente, é muito bom ver o Robert Eggers ganhando a atenção da academia agora com Nosferatu. A próxima categoria é de melhor cabelo e maquiagem, e essa daqui é bem parecida com o que soa, só que ela vai além. Ela premia os profissionais que cuidam da aparência do personagem, mas não é só a maquiagem que o personagem usa, tipo, literalmente a sombra e o batom. Também inclui as próteses que os personagens usam, se eles precisam se parecer com pessoas diferentes. Por exemplo, sem dar nenhum spoiler, o personagem do próprio Nosferatu, a criatura, o vampiro, usa próteses no corpo inteiro, da cabeça até os pés, porque ele aparece de corpo inteiro algumas vezes no filme. O próprio ator, o Bill Skarsgård, disse que esse foi o papel mais difícil que ele já fez. Ele já interpretou monstros antes, ele foi o Pennywise, que usava próteses muito, assim, complicadas de colocar. Mas nada foi tão maçante quanto o Nosferatu, porque antes o Pennywise, ele só usava maquiagem daqui pra cima, o resto tava coberto, né? Mas o Nosferatu não, era o corpo inteiro, horas e horas ali naquela cama fazendo trabalho de colocar todas as próteses, fazer a maquiagem perfeita pra ela funcionar na continuidade de todas as cenas, e ficou assim, gente, o trabalho de maquiagem desse filme realmente tá fantástico. E como o nome diz, melhor maquiagem e cabelo também envolve qualquer uso de perucas, bigodes e barbas. Então, quem assistiu o filme tá muito ligado por que ele mereceria estar aqui. Porém, não é só isso, porque nessa mesma categoria de melhor maquiagem e cabelo, nós temos um outro filme de terror concorrendo, dessa vez A Substância, e também quem assistiu sabe bem. Nesse filme a gente tem a personagem da Elizabeth e ao longo de todo o filme ela vai sofrendo transformações corporais. Antes que alguém aí, aquele pessoal que acha que é o polícia do terror, venha falar: ai, mas A Substância não é terror. Ó, pra começo de conversa,
Porque você não sentiu medo assistindo o filme, não significa que a classificação dele de gênero esteja errada. A sua experiência pessoal não define um gênero. Então, vamos parar de achar que o mundo gira em torno do nosso umbiguinho, tá? O que eu mais recebo aqui é: esse filme não é terror, é só suspense. Esse filme não é... Gente, não é eu nem você que decide isso, então relaxa e fica tranquilo. Esse filme é comédia, mas ele usa muito de horror corporal, que é sim um subgênero do terror. Por isso o filme se encaixa aqui no nosso gênero. E o horror corporal tá justamente nessas transformações que ela vai sofrendo. Isso, assim, é uma coisa muito feia, assustadora. No final tem um monstro, Elisa Sui, que ela se transforma numa coisa completamente inumana. E é tudo efeito prático. Tudo foi feito com próteses, muitas camadas de próteses, que até chegaram a machucar a atriz, que falou que demorou alguns meses pra se recuperar completamente. O que nunca é legal, mas ela tá bem, então a gente fica feliz por causa disso. Sem fazer apostas, mas começando uma certa especulação, se o prêmio fosse só entre Nosferatu e A Substância, eu apostaria mais em A Substância, porque ele usa muito mais esse tipo de maquiagem pesada de prótese. Enquanto Nosferatu aparece bem pouco no filme, porque é um mistério de como é a aparência dele, ele fica escondido na sombra e na luz, e quando ele aparece de fato são cenas bem curtinhas. Em A Substância, a gente tem o uso dessa técnica o tempo todo, porque desde os primeiros, 25 minutos de filme, ela começa com as primeiras transformações. E a gente vê as personagens em tela o tempo todo com essas transformações. E o filme tem umas 2h30, então tem muito mais tempo pra gente poder apreciar e ver em detalhes. E o trabalho de fazer isso foi muito mais... Não querendo comparar trabalhos, tá? Mas foi muito mais trabalhoso, de fato, porque não era, só nas cenas do Bill a gente tem que fazer isso. É em toda cena do filme eles tinham que cuidar da maquiagem. E eu tô muito feliz de ver A Substância. Cada categoria que esse filme conseguir aqui, eu vou ficar muito feliz, porque esse filme é fantástico, cara. A próxima categoria é uma surpresa muito boa. Eu não tava nem pensando nisso, pra ser bem sincera. Quando eu tava vendo os indicados, eu vi A Substância, eu vi Nosferatu, fiquei feliz. E alguém veio sussurrando no meu ouvido: dá uma olhada nos efeitos visuais. E, gente, eu estou muito feliz de dizer pra vocês que foi indicado a categoria de melhores efeitos visuais Alien Romulus. Cara, um filme da franquia Alien aqui é pra ficar muito feliz. Desde 1997 isso não acontece. Pra deixar uma coisa bem clara, pra explicar o que é essa categoria. Os efeitos visuais se trata de qualquer coisa que tá em tela que não é real. Por exemplo, você tem um alienígena numa tela, isso não é real. Então isso foi feito usando algum efeito visual. Mas não precisa necessariamente ser CGI. Pode sim ser uma imagem gerada por computador, mas também pode ser animação em stop motion com massinhas, e pode ser efeitos práticos. Na definição dessa categoria, tá dizendo que os efeitos visuais são os elementos que não poderiam existir num filme se ele fosse todo filmado de forma real, com coisas que existem mesmo. E pode envolver animação, maquetes, pirotecnia e efeitos práticos junto com o próprio CGI. Eu não tenho palavras pra dizer o quanto eu fiquei muito feliz de ver a Alien entrando aqui no Oscar. Pra você que não entende a importância disso, o primeiro filme, Alien, o Oitavo Passageiro, concorreu a algumas categorias do Oscar, eu acho que foram 2, e ele venceu por efeitos visuais. E aí, no próximo filme, Aliens, o Resgate, lá em 1987, concorreu a um monte de categoria e levou 2. Melhor edição de efeitos sonoros e melhores efeitos visuais. Alien Romulus é o terceiro filme da franquia a concorrer a essa categoria, e ele pode ser o único, talvez, a não conseguir, mas eu espero que ele mantenha, assim, esse ritmo de todos os filmes que concorrerem, ganharem. E eu vou falar logo do elefante na sala. Eu sei que quando a gente fala de efeitos visuais em Alien Romulus, a primeira coisa que vai vir na cabeça de todo mundo é aquele CGI tenebroso do Ash lá no finalzinho. Na verdade, do Rook, né? Ele usa a imagem de um ator que já faleceu. Então, ao invés de inventar um personagem novo, eles quiseram usar a aparência dele e usaram aquele CGI de trazer um ator de volta. E ficou muito sinistro, entrou no Vale da Estranheza de uma maneira absurda, é meio tenebroso de olhar pra ele. E não funcionou bem de forma alguma. Daí você pode ficar assim, indignado e pensar: como é que isso tá concorrendo ao Oscar? Isso, na verdade, são algumas cenas durante o filme. Mais do que eu gostaria, pra ser sincera. Mas o filme todo não pode ser descredibilizado ou descartado pelos seus efeitos visuais só por causa disso. Eu fiz um vídeo inteiro pra falar só sobre como o Ferry Álvares, o diretor desse filme, e roteirista também, criador da bagaça toda, trovão vindo aqui. Gente, que delícia. Eu fiz o vídeo todo pra falar só sobre como ele usou muitos efeitos práticos em tudo que ele podia, e até no que não podia. Os facehuggers estavam lá de verdade, controlados como se fossem carrinhos de controle remoto.
Tinha um xenomorfo em tamanho real lá, com uma pessoa usando a roupa. Tudo que podia ser criado em cena foi criado. Ele usou muita grana pra fazer isso. Ele encheu muito o saco do estúdio pra manter tudo que pudesse com os efeitos práticos. É claro que nem tudo dá, muito CGI foi usado sim, mas é incrível a gente ver um filme que trouxe de volta os efeitos práticos pro terror de uma maneira tão integral, e esse filme sendo reconhecido pela academia. Isso é gigante, independente da sua opinião sobre o filme em si. Se você acha que ele é só uma cópia de todos os outros filmes, se você odiou tanto o CGI do Rookie que você não quer saber de mais nada, não dá pra descartar o que isso representa. Então nós temos um filme que veio com a premissa de voltar a franquia às suas origens, trazer aquele horror mais cósmico, mais íntimo do primeiro filme, e assim como o primeiro filme, ele foi indicado ao Oscar de melhor visual. Eu tô muito feliz com esses paralelos, viu? A nossa próxima categoria é a de melhor fotografia. E aqui, geralmente, quando a gente fala de melhor fotografia, a gente resume dizendo, é o quão bonito o filme é. E resumindo muito, sim, é isso. Fotografia tem tudo a ver com o visual do filme, é tudo que a gente vê. Mas pro filme parecer bonito, tem muita coisa envolvida. E essa categoria trata do profissional que tem tudo a ver com a câmera, os seus movimentos, as imagens que ela captura, a luz que ela recebe, composição, escolha de lente, zoom, foco, coloração. É muita coisa e o trabalho não acaba quando o filme termina de gravar. Na edição também, a coloração, color grading, tem a ver com como você vai editar, como você vai fazer as escolhas e tudo mais, as transições. O objetivo principal do diretor de fotografia é captar a visão do diretor, com base na narrativa que está sendo contada, usando técnicas de iluminação, câmera e composição. Então é um trabalho muito árduo, ele é um profissional que trabalha com o diretor, que trabalha com o editor, que trabalha com todos os outros, meio que fica no meio de todo mundo. E esse Oscar de melhor fotografia meio que fica focado nesse diretor de fotografia, que é a pessoa que centraliza tudo, mas ele é pra toda essa equipe maravilhosa fazendo todo esse trabalho. E você já deve ter conseguido adivinhar por aí qual dos filmes que eu mencionei hoje que tá concorrendo nessa categoria, né? Pois é. Robert Eggers conseguiu mais uma indicação e Nosferatu também está concorrendo como melhor fotografia no Oscar. Merecidíssimo, merecidíssimo. O filme é lindo, mas assim, eu acho que tudo que o Robert Eggers toca fica lindo, mesmo que você acabe não gostando do filme. Tipo, você assistiu o filme, você odiou, achei muito parado, achei muito chato, entediante e tudo mais, porque os filmes dele são muito 50-50, né? Você ama ou você odeia. E mesmo que você odeie, você tem que dizer que é tudo lindo, de assim, cada cena nova, dá pra meter um print e botar na tua parede, de tão lindo que é. Então, se tem uma categoria que esse homem merece por todos os seus filmes, é de melhor fotografia. Agora, uma categoria que quando eu vi eu fiquei confusa, eu não sabia bem o que significava e tive que pesquisar, foi a de melhor design de produção. E faz muito sentido que essa categoria, na verdade, premia os profissionais que são os responsáveis por desenhar, imaginar, escolher e tudo mais, e fazer a criação do cenário e dos objetos e elementos visuais no filme. Então, todas as coisas que aparecem no filme que os personagens não estão vestindo faz parte do design de produção. Então, por exemplo, a cena se passa num quarto, tudo que faz parte do cenário, a cama, a mesinha, a janela, a posição da cortina, tudo tem a ver com design de produção. Esses são os profissionais que ficam responsáveis por criar o universo visual do filme, definindo o seu estilo, o período em que ele se passa, a ambientação e o tom dele. E mais que merecido que quem tá concorrendo a melhor design de produção é Nosferatu. Essa é a quarta e a última indicação que Nosferatu conseguiu no Oscar de 2025 e a gente fica muito feliz pelo Robert Eggers conseguir isso com um reboot, um remake de um clássico lá de 1922, que é o próprio Nosferatu. Ele trouxe a sua versão bem diferente do que é o original e conseguiu muita validação, tanto do público que tá amando pra caramba, quanto técnica da própria academia. E apesar de eu, pessoalmente, não ter tido uma experiência tão magnífica assistindo esse filme pela primeira vez, fico muito feliz de ver isso acontecendo. Agora bora falar do nosso outro queridinho. Os próximos 3 categorias que eu vou falar pra vocês, todos foram dados a Substância. E vamos começar falando sobre melhor atriz? Pois é, a atriz Demi Moore foi indicada a melhor atriz no Oscar pelo seu papel como Elizabeth em A Substância. E isso tem um significado muito grande. Se você acompanhou a vitória dela, ela ganhou o Globo de Ouro por esse mesmo papel, agora no começo do ano, ou foi no final do ano passado, já esqueci quando é que foi. Mas foi maravilhoso, o discurso dela foi lindo, e ela tá nessa carreira de atriz há mais de 40 anos, e esse foi o primeiro prêmio que ela ganhou em toda a carreira dela. Houveram momentos que ela acreditava que a carreira dela estava acabada. Ela tem 60 anos já, e a gente sabe que Hollywood não é nada legal com mulheres que envelhecem, as mulheres não têm permissão pra envelhecer, e ela tá ganhando todos esses prêmios.
toda essa atenção da mídia e dos fãs por causa desse filme tem um significado mais que especial. Quem assistiu A Substância sabe que ele se trata justamente sobre o etarismo. A gente tem uma personagem dentro do filme, ela é famosa, tem 50 anos e ela tá sendo chutada pra fora de Hollywood pra ser substituída por alguém mais nova. Então ela usa a substância pra ela mesma se transformar nessa versão mais nova dela. E essa obsessão com a juventude, com agradar os outros e entrar nesse padrão que a sociedade pede, é justamente o tema foco do filme. E ele tem essa característica de metalinguagem, se você conhecer a história da Demi Moore. A escolha dela para esse papel foi absolutamente acertada e perfeita, e o papel fala com ela de uma forma muito pessoal. E assim, o primeiro prêmio que ela ganhou na vida, em 40 anos, foi há um mês atrás, e agora ela tá concorrendo ao Oscar com esse papel. Isso é magnífico, é maravilhoso, e eu fico muitíssimo feliz de ver isso. Esse filme é muito bom e muito louco, assim, psicótico. E ela tá perfeita no papel. Infelizmente, ela tá concorrendo com a Fernanda Torres, a nossa brasileira amadíssima pelo filme Ainda Estou Aqui, que também é fantástico. Então fica aí avisando pra vocês que eu vou torcer muito pela Fernanda Torres, mas se a Demi Moore ganhar, também vou gritar de felicidade. Mas o coração brasileiro fala mais alto do que o coração fã de terror. E entrando nessas categorias principais, nós também temos pra melhor direção. Aqui, olha, talvez meus olhos tenham enchido de lágrima um pouquinho quando eu vi sobre isso. Coralie Farge, eu não tenho certeza se é assim que pronuncia o nome dessa deusa maravilhosa, está concorrendo como melhor diretora por A Substância, e isso é gigante por uma academia que raramente dá indicações para diretoras mulheres. Aqui a gente tem uma diretora mulher fazendo um vídeo com mulheres protagonistas com um tema que é muito próximo à vivência feminina. Assim, nossa, cara, o fato de ser o horror, o terror que tá proporcionando isso pra gente, ela poderia ter contado essa história de muitas formas diferentes, usando muitas forminhas. É o que eu digo pra vocês, o terror não é o bolo, não é o produto final, ele é a forma em que você vai colocar a sua história. Mas o que você faz aqui dentro, você que escolhe, você que manda. E a Coralie Farge, ao fazer A Substância, demonstrou um conhecimento absurdo do gênero. Eu fiz um vídeo inteiro pra falar sobre todas as referências que esse filme faz a outros clássicos de terror e como essas referências são inteligentes. Não são só momentos pra ficar, olha essa ceninha daquele filme. Não é isso. A temática dos filmes que ela referenciou, se você conhece esses filmes, ajuda ainda mais a dar uma camada de profundidade pra Substância. Porque ela conhece muito outros diretores, outros filmes clássicos e as suas temáticas e o que elas têm a ver com o seu próprio filme. Inclusive, a própria Coralie Farge deu uma entrevista esses dias dizendo que o Oscar deveria reconhecer muito mais os filmes de terror. Então, essa indicação, ela não é só gigantesca pelo que ela representa, pelo que o filme é, tematicamente falando, mas se a gente for falar sobre terror, a gente tem uma diretora que ama terror, conhece terror e respeita terror, pedindo que a academia também respeite. E respeitando ou não, eles tiveram que engolir ela e admitir que ela foi fantástica no trabalho dela. A direção dela em A Substância tá absolutamente fenomenal. E, cara, se eu fosse falar só sobre isso, dava um vídeo inteiro, de tão feliz que eu tô. Nos meus vídeos de A Substância, que eu fiz 3 vídeos, um deles tá só pros membros do canal pra assistir, mas você vai ver que quando eu falo dela, eu falo muito, porque sensacional, tá? Não tem outra palavra pra isso, sensacional, demais. Aqui eu com certeza vou dar todas, assim, vou torcer muito pra ela. Se outra pessoa ganhar, não vou ficar feliz, quero ela. Só que isso, meus amigos, não é tudo. Não, nossa, eu falo isso com meu coração dando uma aceleradinha. Pela primeira vez, desde que eu comecei esse canal em 2021, eu posso vir aqui e dizer: nós temos um filme de terror concorrendo à principal categoria do Oscar. A Substância foi indicado como o melhor filme. Ai, gente! Vocês estão surtando tanto quanto eu? A última vez... Pra vocês entenderem por que a gente tá tão surtado com isso. A última vez que um filme de terror concorreu a qualquer categoria do Oscar foi em 2018, com o filme Corra, do Jordan Peele, que concorreu a algumas categorias, incluindo a categoria de melhor filme. Mas ele só ganhou a categoria de roteiro original. Mas pensa comigo, isso já fazem 8 anos. Foram 8 anos desde o último filme de terror a receber alguma atenção. E isso não quer dizer que fazem 8 anos se algum filme de terror bom foi feito. Que algum filme de terror com qualidades dignas da academia foi feito. Só que foi a última vez que a academia resolveu dar uma migalha pra gente. Os filmes de terror vêm concorrendo e ganhando o Oscar desde que ele começou lá na década de 30.
Muitos filmes já passaram por ali, principalmente com indicações. Os filmes de terror já ganharam mais de 20 estatuetas em categorias muito distintas e diferentes. Só que o primeiro filme de terror a concorrer à principal categoria de melhor filme foi só em 1978, que foi O Exorcista. Inclusive, ele não ganhou essa categoria. Ele ganhou de melhor roteiro adaptado e melhor design de som. Então, entendendo um pouco dessa história, dá pra entender por que a gente que ama tanto terror tá tão feliz, empolgado e surtado agora ao ver três filmes, uma edição só do Oscar, 3 filmes diferentes de terror, de gêneros e subgêneros diferentes. A gente tem uma comédia com horror corporal, a gente tem um filme de terror com ficção científica que tá trazendo de volta uma franquia, e a gente tem um filme que é um reboot de um clássico de vampiro lá da década de 20. São coisas completamente distintas e todos eles estão sendo muito aclamados e é lindo de ver isso acontecer. É um momento maravilhoso pra estar viva e pra ter esse canal, pra poder elevar e falar sobre isso com vocês, surtar junto com vocês. Ironicamente, agora que eu tô terminando de contar as coisas pra vocês, a chuva parou. Isso aí foi só as nuvens ficando tão emocionadas quanto eu estou e chovendo tudo que tinha pro mês inteiro, só hoje, enquanto eu queria gravar. Eu sei que esse canal é de terror e não cabe falar sobre isso por aqui, mas dane-se o canal, eu vou falar também. Eu já estaria extremamente feliz se um filme de terror concorresse ao Oscar, mas foram 3. E foram 4 categorias para um, 4 categorias para outro e mais uma categoria para o último. Então são 9 categorias se a gente for contar, ignorando que eles estão concorrendo na mesma categoria em algumas vezes. E isso era o suficiente para me deixar feliz pelo resto do ano. Mas a gente também tem um filme brasileiro concorrendo a melhor atriz para Fernanda Montenegro, melhor filme internacional, filme que não é na língua inglesa, e melhor filme. Ainda estou aqui, tá concorrendo na maior categoria do Oscar junto com A Substância, e é a mesma coisa pra atriz. Eu vou torcer por Ainda Estou Aqui. Esse filme, eu chorei do começo ao fim, foi lindo, magnífico, foi uma experiência absurda. O tema dele é extremamente importante, e eu vou torcer pro Brasil em tudo que o Brasil estiver, que seja bom, né? Mas se A Substância ganhar, eu também vou ficar muito feliz. É aquele meme que eu vi, acho que, sei lá, em alguma rede social, falando, agora a gente vai descobrir quem que o Oscar odeia mais, latino ou filme de terror. Então, é a chance deles de mostrar que eles não têm preconceito, não. Vamos valorizar a obra do pessoal. Eu já tô confirmada numa watch party pra assistir a premiação do Oscar junto com meus amigos, pra gente vibrar como se fosse o final de uma Copa Mundial. Eu espero que vocês aproveitem muito essa época também. Gente, fãs de terror, pessoal novo no terror que não sabe, isso é uma raridade, isso não é normal o que tá acontecendo agora, tá? Aproveita esse sentimento gostoso de ver os filmes que você adorou assistir, do nosso gênero favorito, concorrendo, sendo tão aclamados e sendo vistos, sabe? E elogiados da forma que estão sendo. Aproveita, porque talvez só daqui 8 anos, de novo. Ou será que eles vão aprender alguma coisa dessa vez? Deixa a sua opinião, surta aqui nos comentários junto comigo, que eu sei que não sou só eu que tô surtando, não, senhora. Sei muito bem, pode surtar comigo, eu tô muito feliz. E é isso, gente. Se inscreve aqui no canal, eu nem lembrei de pedir. Deixa o seu like nesse vídeo. Vamos espalhar pra todo mundo que fala que terror não presta, que a gente tá cheio de indicação esse ano. Mas Oscar não é tudo. Oscar não é nem termômetro de nada. Oscar é só uma premiação que o pessoal rico fez pra premiar uns filmes. Mas só porque os filmes de terror nunca são indicados ao Oscar, não quer dizer que eles não são fantásticos. A gente tem Hereditário com uma atuação fantástica da Toni Collette e ela foi completamente nobada por todas as premiações. Não dá pra dizer que os filmes de terror são ruins por faltar essa validação de uma premiação como a da Academia. É bom, é que nem a Fernanda Torres diz, gente, é ótimo conseguir essa validação externa, mas dane-se, o que importa é o que a gente que gosta desse gênero gosta. E é bom poder comemorar quando fura a bolha, quando vai tão longe. Eu tô muito feliz e eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esqueci de um detalhe, viu, gente? Se você quiser saber por que Alien Romulus merece sim uma indicação por melhores efeitos visuais, clica nesse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês tudo que o Fede Álvares fez no set de filmagens, todos os efeitos práticos que ele usou e quanto foi fantástico, e não é comum hoje em dia isso acontecer, pra você entender melhor e ficar sabendo de tudo o que aconteceu e poder ficar feliz tanto quanto eu. E eu te vejo lá.